tem falado desse Jesus, né, que conserta, né? Jesus conserta mesmo. Aliás, Jesus é o único que pode consertar alguma coisa, é Jesus. Em nós, né? Ele tem essa capacidade, Ele tem o poder. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Feche teus olhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além, que nem os nossos olhos viram ainda, nem os nossos ouvidos ouviram ainda, porque o Senhor é poderoso. Está longe da nossa ótica física, diante dos nossos olhos físicos, está muito longe. A fé não é aquilo que os nossos olhos físicos vê, pelo contrário, está além. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina com isso. O Senhor nos mostra claramente quem é o Senhor e o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor, obedientes ao Senhor, andar humildemente com o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela vida do pastor Wilson, obrigado pela família. Eu sei que essa unção está sendo derramada sobre a família. Continue a boa obra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Conversando com o pastor durante essa semana, enquanto você vai abrindo aí. Falei, eita pastor, eu tirei o estudo dos adolescentes dessa semana, porque esse estudo vem diretamente do PV, né? E nós iríamos falar para os meninos, porque lá é bem complexo mesmo, viu, irmãos? Lá é teologia complexa. Os meninos ali, esse final de semana, eu falei, ai meu Deus do céu, eles vão sair daqui pensando, ai meu Deus do céu, mas foi muito complexo, mas eu disse para eles que daqui para frente é tutano, é arroz, feijão, é comida sólida. Então, diante desses estudos, tinha esse texto aqui, estava esse texto, Miqueias capítulo 6, que os meninos vão ouvir vão estudar semana que vem. Essa semana foi a teologia das meninas, semana que vem a teologia dos homens. Então tem sido uma bênção. E diante desse estudo eu falei, eita, esse aqui, olha, está falando comigo. Eu falei o pastor, né? Pastor, como que a gente olha assim, lê e parece que, e trazendo para o contexto de hoje, da nossa vida como igreja, tem tudo a ver. Então eu tenho essa percepção de que a Bíblia, ela tem tudo a ver para os dias de hoje, no contexto nos quais nós estamos vivendo como igreja, tem tudo a ver. É claro que foi escrita, aliás, essas escritas aqui foi há 750 anos antes de Cristo, mas ainda assim está bem atual. Então, abriram aí? Acharam? Miqueias capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vou ler aqui na versão dessa Bíblia. Gostei muito dessa Bíblia, é do pastor, letra grande. Eu falei, olha, é essa mesmo. Pelo menos a gente não fica forçando muito a vista assim, né? Diz assim, versículo 1: escutem agora o que diz o Senhor, levanta-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu levei a ficar cansado? Responda. Pois eu tirei da terra do Egito, e os resgatei da terra da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão, Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu.
lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você é que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Já dá para compreender um pouco, né? Foi uma época muito difícil lá. Nós não sabemos quando foi escrito ou compilado esse livro de Miqueias, a sua forma atual. Mas o que nós sabemos é que Miqueias profetizou, lá em Miqueias 1:1 fala que ele profetizou durante o governo dos reis Jotão e Acás e Ezequias, lá no reinado de Judá, aproximadamente, como eu disse aí, há 700 a 750 anos antes de Cristo. Judá e Israel, foi durante esse ano aí que ele profetizou lá nessa cidade. E o interessante é que Miqueias era um rapazinho de uma cidadezinha bem pequena, bem desconhecida da época, mas um rapaz que vinha do campo, né? Era camponês, família humilde, casa humilde, pessoas humildes, mas são justamente esses que Deus sempre levantou para profetizar para as grandes nações. E Miqueias não foi diferente. Até o nome Miqueias é interessante. O nome Miqueias quer dizer que é como Deus quer, ou seja, é como Deus, que ninguém é como Deus, ou seja, é da forma que Deus quis mesmo agir naquela época. E Deus usou Miqueias, aquele rapazinho humilde daquela cidade pequena. E diante dessa profecia, Miqueias faz alguns diagnósticos, tem alguns diagnósticos que ele nos traz, e ele fez na época, sobre a situação daquelas nações. E uma delas era que os líderes, os governantes da época, estavam comendo a carne do povo, não de forma literal, é claro, mas estava de uma forma, estava oprimindo o povo, estava corrompendo o povo, estava tendo um descaso muito grande na época. Na verdade, as autoridades daquela época estavam governando de forma bem mal, diligentemente. O governo estava oprimindo a sociedade da época. E outro diagnóstico que Miqueias nos traz é que os líderes religiosos também, eles estavam vendendo as suas consciências e ensinando o povo apenas por interesse próprio, entenderam? Começaram a ensinar o povo apenas por interesse próprio. Um certo dia eu ouvindo eu não me recordo o nome, mas teve uma entrevista com um líder religioso aqui do Brasil, e uma pessoa falou para ele: fulano, eu acho que o evangelho é o suficiente, Jesus é suficiente, Jesus é o único suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê, não é isso, fulano? Ele disse para o tal líder, e o tal líder disse: olha, você está certo, você está totalmente certo, porém não dá certo. Entendeu? Eu sei que o evangelho é o suficiente, eu sei que Jesus é suficiente, eu sei que só Ele salva, eu sei que a mensagem dele é salvadora, mas não dá certo. Você está me entendendo? Não dá certo. E um certo dia eu ouvi uma pessoa falando, e eu
não discordei muito não, mas ele disse que através da Bíblia, se ele quiser fazer coisas diabólicas, ele faz. Ele pode fazer aqui o que ele quiser, ainda mais dependendo de quem está ouvindo, né? E naquela época os líderes começaram a deixar-se levados, e as suas consciências estavam totalmente opostas a esse evangelho. Eles eram interesseiros, eles estavam interessados em dinheiro mesmo, e assim destruindo o rebanho de Deus da época. Até porque a época lá em Israel, nessa época, era uma época que eles estavam prosperando economicamente, mas sofrendo espiritualmente. Então, esse ambiente próspero, economicamente falando, permitiu que as classes mais altas impusessem fardos cada vez maiores e mais pesados sobre as classes mais baixas. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para vocês, que aconteceu uma injustiça social tremenda naquela época, e Deus não se agradou disso. Falei, pastor, quando a gente traz para o nosso contexto de vida hoje, de igreja, será que às vezes eu não me deparo injustamente? Falei, pastor, parece que é os dias de hoje. E eles quiseram barganhar com Deus, vocês observaram? Barganhar com Deus, porque a partir do versículo 6 eles falam assim: então como que eu vou me apresentar ao Senhor? Eu me inclinarei, como eu vou me inclinar ao excelso? Eu virei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano, o melhor bezerro que eu tenho? Eu virei diante dele, será que ele vai se agradar com milhares de carneiros que eu tenho? Com os meus bens? Será que Deus vai se agradar? Até mesmo darei a ele o meu primogênito, né, irmão André? Darei a ele o meu primogênito, o meu único, o meu filho, meu primeiro filho, darei a ele. Será que se eu der a ele, ele vai perdoar os nossos pecados? Será que se eu der muito dinheiro, será que vai resolver a situação? Será que ele vai perdoar? Mas não era isso que Deus queria. Não era esse tipo, e não é esse tipo de sacrifício que Deus quer da igreja dele. Não é. Aí às vezes eu me paro e me pergunto, meu Deus, é muito perigoso isso, porque às vezes nós se deparamos caminhando para isso, indo em direção a isso. Então o que Deus quer? O que Deus quer de nós? Então eu entendi que o pecado daquela nação era justamente a injustiça social, era a opressão diante dos menos favorecidos. A injustiça social era sim o pecado de Judá e Israel da época, e Deus levantou um homem insignificante diante dos olhos do homem, o improvável diante dos olhos da sociedade, para profetizar e provar que Deus é Deus, e de que Deus não precisa de barganhas, não precisa. Ele só nos pede uma coisa, e nós vamos chegar lá. E portanto a injustiça trouxe ao povo de Israel o seu castigo.
lá no capítulo 6, versículo 13, 14, 15, 16, vocês vão ver logo após aqui, o capítulo, o versículo 8, trouxe o seu castigo. Deus trouxe o castigo, por causa do pecado da injustiça social da época. Eles foram destruídos, eles foram feridos, eles não ficavam satisfeitos, a fome continuou, os bens não foram mais preservados, o que eles plantavam não colhiam mais, o lugar ficou desolado, arruinado, e virou motivo de zombaria na época. A vida espiritual deles foi a decadência. A decadência. Aí olho para as Escrituras e vejo o que Deus quer então. O que Deus exige de nós. O que Deus exigiu daquele povo naquela época. Quais foram as exigências de Deus? Quais foram? Simples. Está aqui no versículo capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. É o que Deus exigiu daquele povo, e trazendo você para o nosso contexto de vida hoje, de igreja, é ainda o que Deus exige de nós. No PGM lá com a meninada, nós falamos sobre o bom samaritano, não foi isso? O bom samaritano. Precisamos ser sim bons samaritanos. Às vezes somos somos bons sacerdotes, somos bons levitas, mas o que precisamos ser é bons samaritanos, porque o reino de Deus está relacionado entre eu e o meu próximo. Então eu preciso olhar para o meu próximo, eu preciso, ainda mais como igreja, a igreja precisa olhar para o próximo. Estrutura é muito bom, o lugar que nós estamos aqui, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou para ser um lugar estruturado, mas nós precisamos ir além disso aqui. O nosso dia a dia precisa ser além disso aqui. A nossa estrutura de prédio precisa ser além apenas de uma estrutura. Na nossa vida do dia a dia, nós precisamos ser além de apenas ser bons religiosos. Precisamos ir além. Mas voltando um pouco, diante desse contexto, nós podemos desenvolver algumas aplicações para o nosso contexto de hoje. Se você olhar lá no versículo 3, 4 e 5, olha o que Deus, quando Deus questiona o seu povo, Ele diz assim: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? O que foi que eu levei a ficar cansado? O que eu fiz para vocês ficarem cansados? Não estou entendendo. O que eu fiz? Por que vocês estão cansados? E diz mais: responda, pois eu tirei vocês da terra do Egito, e os resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão, Miriam, meu povo. Lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e de que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Em outras palavras, precisamos, assim como eles, eu estava dizendo: olha, vocês precisam olhar um pouco, e voltar lá, olhar lá, voltar e ver
quão grande eu já fui na vida de vocês e como eu sou. Cadê a gratidão? Ação de graças é isso, é você olhar para trás e falar: meu Deus, quão grande foi o Senhor na minha vida. Já passei pelo vale da sombra da morte e lá estava o Senhor. Já passei momentos difíceis na minha vida e lá estava o Senhor. Deus nunca deixou faltar, porque o Deus é o Deus da provisão, assim como Davi fez, né? Bom, já enfrentei um leão, já enfrentei um urso, e o Senhor está comigo. Às vezes nós esquecemos do que Deus já fez por nós, deixamos a gratidão de lado. Irmãos, se nós estamos aqui diante de tudo que já aconteceu, 2 anos de pandemia e tantas outras coisas, né, pastor Wilson? Estamos aqui, é porque Deus tem um propósito, então nós precisamos olhar e dizer: quão grande é o Senhor. Feliz estou, porque até aqui foi Deus quem me ajudou. Mas é muito mais fácil nós nos depararmos em murmúrio e reclamação, mas Deus quer que nós sejamos gratos a Ele. Deus falou para eles: meu Deus, falou para eles assim: não foi o que eu fiz para vocês estarem cansados? Pelo contrário, eu os livrei vocês. Pelo contrário, eu fui o Deus da provisão lá no deserto. Pelo contrário, eu os protegi, eu guerrei por vocês. É isso. Precisamos ser gratos pelo que Deus já fez, pelo que Deus é. Gratidão. É por isso que Jesus nos ensina através dos evangelhos que é bom ser contente, né? Ser contente. Não vos inquieteis. Gratidão. E Deus questionou o seu povo. Questionou. Será que Ele nos questiona nos dias de hoje? Mas diante disso, o que Deus exige? Primeiro, versículo 8 diz que Ele exige que pratiquemos a justiça, que sejamos justos. Desviar a nossa intenção do mal e da injustiça e permanecer fiel a Ele. Ser justo. Justo. E há momentos, justiça é dar ao outro aquilo que é de direito. Não é isso? Ser justo. Caminhar com justiça com o Senhor. É pendente, mas o importante é ser justo. E naquela época, a injustiça estava terrível. Terrível. Então, como é andar com Deus? O que Deus exige? Ainda no versículo 8, Deus exige que amemos a misericórdia. Ame a misericórdia. Às vezes nós queremos ser tão misericordioso com algumas situações, mas irmãos, se você não ama ser misericordioso, não adianta. Nós precisamos amar ser misericordiosos. E Jesus nos ensina muito bem, fala muito bem sobre isso. Ele resumiu isso no grande mandamento. Quem lembra? Todos lembram, né? Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, e você deve amar o seu próximo como a si mesmo, assim como você se ama. Assim como você se ama, você vai conseguir transmitir ao seu próximo.
É dessa forma, e assim você vai amar a misericórdia, não por obrigação, mas é por amor. É por amor. Igual um certo dia, pastor, mas eu casei achando que ia ser tão feliz, mas eu perguntei, mas você era feliz antes de casar? Não, você era feliz antes de casar? Não era assim. Então como que você iria fazer uma outra pessoa feliz, se você nem você era feliz com você mesmo? Como? Então nós precisamos ser pessoas amáveis. Amar faz toda a diferença em qualquer relacionamento, porque aí tudo fica muito mais fácil para exercer a misericórdia. Tudo fica mais fácil. E voltando ao casamento, olha que no casamento o exercício da misericórdia, ela é constante, diária. No relacionamento é assim, mas nós precisamos amar, e assim a misericórdia é uma daquelas coisas fáceis de identificar, fáceis de fazer, de exercer, porque ela é com amor, e Deus espera que pratiquemos em todo o tempo. E assim Ele nos deixa definir suas reações, porque através da misericórdia, Deus derrama abundante graça sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. E por último, ande humildemente com o seu Deus. Humildemente, lá no versículo 8, continuando ali, né? No finalzinho. E ande humildemente com o seu Deus. Andar com Deus significa viver perto de um relacionamento com o Senhor. Relacionamento. Já ouvimos tanto o pastor Adonias falar sobre relacionamento com Deus. O relacionamento, voltando ao próximo, né? O relacionamento com o seu próximo tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. Tudo a ver. Quando você tem um bom relacionamento com o seu próximo, é porque o seu relacionamento com Deus está bom, está profundo, está íntimo. É por isso que precisamos ter esse relacionamento e viver perto com o Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, seguindo a sua direção e vivendo com honestidade, integridade, e fazer justiça e bondade. Porque quando você está com um relacionamento saudável com Deus mesmo, e abrindo parênteses aqui, eu já disse isso uma vez, que quanto mais verdadeiro, mais Rodrigo, mais transparente, mais eu diante de Deus, com as minhas entranhas, dizendo a Ele: Senhor, olha aqui, que nem diz o pastor Paulo, as encrencas que há aqui dentro. Quanto mais eu digo a Deus, quanto mais eu sou sincero com Ele na vida de relacionamento, mas a graça de Deus é superabundante sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Não adianta se esconder, não tem como, só Ele sonda os nossos corações, Ele é onisciente, então Ele bem sabe o que passa aí dentro,
Só Ele. Por isso que é justamente isso que Ele quer tratar em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. E às vezes nós queremos mostrar tanta coisa, ou tanta gente, falar de tantas pessoas para Ele, mas nós mesmos que precisamos nos apresentar diante dEle com sinceridade, com integridade, com transparência, com verdade, nós se escondemos. Aliás, tentamos se esconder da presença gloriosa dEle. Precisamos ser sinceros, humildes o suficiente para Deus trabalhar em nossos corações. Aí sim a graça, de forma superabundante, ela vem sobre a sua vida, ela te restaura, ela te esquadrinha, ela te alinha, ela te plana, ela te sara, ela te transforma. Aí você começa a ter uma mente voltada a Ele, sabe? Você começa a tratar as pessoas como se Ele fosse tratar, assim como Ele trata as pessoas. Aí os bons relacionamentos começam a aparecer, bons relacionamentos dentro do seu lar começam a aparecer. Aí você começa a entender, a enxergar, a compreender e a caminhar com a dor do seu próximo, que tanto precisa de justiça. Justiça. Então, meninos, eu prefiro ser um bom samaritano. Prefiro ser um bom samaritano, que para muitos eram considerados impuros. Deixa eles lá, não vamos se misturar com eles. Então prefiro ser. Prefiro. Porque é dessa forma que nós aprendemos qual é a doce e vontade e agradável de Deus. É difícil? Ou você acha que os sacrifícios tolos estão agradando a Deus? Quantos sacrifícios nós já fizemos, mas até agora parece que não mudou nada. Lógico, porque você ainda não mudou. Você ainda não mudou. E começa aqui. É aqui dentro. Sacrifícios de verdade, sacrifício de vida com vida, sacrifício de relacionamento com Deus. Aliás, isso é sacrifício? Não, isso é intimidade com Deus, a verdade, sabe? Eu não sei para quem que eu disse esses dias, eu falei, irmãos, tem dia que também para mim dia é de noite. Tem dia que dia é de noite, né? Falamos hoje, né, dona Fátima? Falei, dona Fátima, a única coisa que nós precisamos, é só da paz de Jesus, porque no mundo teremos aflição, e Jesus disse que essa paz no mundo não é a paz verdadeira, porque a paz que Jesus nos oferece, é Ele que nos dá, Ele não nos dá como o mundo dá. Então eu prefiro essa paz, porque eu sei que neste mundo tereis aflição, e essa paz com que nós vivemos por Jesus, através de Jesus, porque Ele que nos dá, é essa paz que vai te ajudar a vencer as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, as enfermidades da vida, vai te ajudar a vencer toda e qualquer luta que este mundo vai te apresentar. É essa paz. Nós não precisamos nada além do que essa paz, nada além, somente dela, porque ela é quem guarda o nosso coração em Cristo Jesus, ela, amém? Que Deus abençoe a todos nós, por essa mensagem. Equipe de louvor,